Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 18. Os espólios da vitória. Shink. Pare. Shink. Naruto-san, pare. Shink. Por que você continua fazendo isso? Kenichi finalmente disparou contra Naruto depois de ter uma shuriken ricocheteando em suas costas pela enésima vez nos últimos momentos enquanto ele acertava um poste fora do dojo. Isso é perigoso. Não, não é. Naruto respondeu, levantando-se para pegar todos os seus shurikens descartados. Sua nova roupa é incrível. Você nem sequer conseguiu um corte em você por baixo daquele doji. Eu sei que minha mira estava acertada. Kenichi agora usava um doji sem mangas no estilo karatê de jiu-jitsu com cota de malha por baixo. Muay Thai envolvia as mãos e calças e sapatos soltos de Kung Fu. Na verdade, era um olhar meio durão. Você acha? Ele perguntou timidamente. Sim. Você recebe cota de malha. Naruto reclamou em voz alta enquanto Kenichi estava agora em seu próprio mundinho, elogiando sua própria roupa e os méritos de seu fator legal. Onde está minha maldita cota de malha? Eu sou cortado e esfaqueado muito mais do que você. Do nada, Shigure pousou atrás de Naruto em sua mochila e o cutucou no topo de sua cabeça. É um presente para nosso discípulo obediente. Não o meu, que foge na calada da noite e desaparece por uma semana sem comunicando. Eu disse que sentia muito. Naruto murmurou enquanto o dedo indicador de Shigure parecia esfaquear seu couro cabeludo. Droga, tudo sobre esta mulher era afiado? Pedir desculpas é um sinal de fraqueza. Ela respondeu, batendo várias vezes no topo de sua cabeça. Fazia uma semana desde o encontro final, e Naruto não havia dito uma palavra a ninguém sobre o que havia acontecido com Neji. As coisas simplesmente morreram e se esgotaram. Kiba e Ino foram deportados e nada mais aconteceu desde a batalha no pátio de carga. Naquela noite, Naruto caminhou direto para casa no escuro, sem trem circulando, sem táxi, sem nenhum método alternativo de transporte. Ele passou as poucas horas que levou caminhando para casa para se comprometer a enterrá-lo o mais fundo possível. Ele não ia dizer uma palavra sobre isso a ninguém. Ninguém precisava saber. Naruto não estava orgulhoso do que tinha acontecido. Quando ele chegou em casa nas primeiras horas da manhã, Shikamaru e Tenten ainda estavam acordados, esperando por ele. Nada precisava ser dito entre os três. Ele estava coberto de sangue, principalmente o seu próprio, e apenas subiu as escadas para tomar banho, tratar seus ferimentos da melhor maneira possível e dormir. Nenhum deles havia falado sobre isso. Da luta de Shikamaru resultando na morte de Shino, ou de Naruto resultando na morte de Neji. Não precisava ser dito dentro de sua casa. Eles não precisavam justificar nada um para o outro. Naruto deixou cair aquela porcaria no momento em que chegou à porta da frente e deixou-a voar com o vento lá fora, ou pelo menos ele gostaria de acreditar que tinha feito isso. A vida ninja já havia provado que não poderia ser mantida separada do resto de sua vida, mas dane-se se ele não pudesse tentar fazê-lo. Se alguém em Ryosanpaku descobrisse que ele havia matado alguém, ele não queria pensar no que aconteceria. Ele fez tudo isso para lutar e preservar seu modo de vida, para manter seus amigos fora de perigo. Deixá-los saber o que ele fez resultaria apenas em ele perder o controle e eles ir embora. Então ele voltou para o dojo na manhã seguinte. O que Neji fez com ele caiu em seu corpo. As bandagens que ele usava na noite anterior já cobriam tudo, então, se alguém as tirasse, nunca saberia se as marcas nele eram antigas ou novas. Ele nunca disse uma palavra sobre o que aconteceu, ou se toda a coisa ninja acabou ou não. Porque o fato era que, se ele tivesse que perder alguém, ele preferiria que eles estivessem vivos e o odiassem do que mortos, mas amando-o como morreram. Ele não era Katsujinken ou Satsujinken. Era assim mesmo. Por que tinha que haver dois extremos naquele grau e nada mais? Naruto não acreditava que como um ninja suas habilidades eram apenas para matar e destruir, mas ele também não acreditava que matar era inerentemente errado, que ele deveria tentar salvar seus inimigos, não importando as circunstâncias. Depois, atuar hoje. O que? Naruto perguntou, voltando à realidade quando ouviu Kenichi se dirigir a ele por algum motivo. Desculpe, você poderia dizer isso de novo? Claro.
Kenichi disse, erguendo uma sobrancelha. Naruto tinha estado mais excêntrico do que o normal desde aquela noite em que todas as atividades ninjas vieram à tona. Eu só estava perguntando se você estava fazendo alguma coisa depois do treino hoje? Estamos praticamente terminando. É um dia claro. E foi um fim de semana. Normalmente, isso significava que seus narizes seriam esmagados até o rebolo extra duro, mas não hoje. Era um dia direto das 6 horas ao meio-dia. Eu não sei. Onoka está aqui jogando com a Pachai, então acho que vou mexer um pouco com ela. Naruto informou Kenichi Shiguri, principalmente para o benefício dela, para que ela não se sentisse nervosa com o paradeiro dele novamente. Para alguém que não mostrava nenhum sinal emocional, ela era extremamente protetora. Por que você quer brincar com a minha irmã? Kenichi perguntou, os olhos estremecendo com a estranheza da situação. Você tem 16 anos. Porque sua irmãzinha é adorável e eu não fiz nada com meu chibi favorito desde antes de quase ser morto 1 bilhão de vezes nas últimas 2 semanas. Naruto pensou com seu amigo, eu gostaria de tentar convencê-la mais uma vez de que sou mais legal do que você antes que alguém realmente acabe comigo. Ele brincou. O discípulo número 1 de Ryosanpaku não viu por que não. Ele sabia que Onoka gostava bastante de Naruto, e o sentimento era mútuo. Provavelmente era a atitude peruca de Naruto ultimamente que o estava afetando. Estava começando a deixá-lo paranoico. Direita. Kenichi disse, indo trocar de roupa novamente, mas não trapaceie de novo. Sério Naruto-san, ela tem 12 anos. Ah, por que trapacear nas cartas é uma coisa tão ruim de se fazer para uma criança de 12 anos? Naruto brincou, você quer saber o que as pessoas fizeram comigo quando eu tinha 12 anos? Eu gostaria que alguém trapaceando nas cartas fosse a pior coisa que me aconteceu naquela época. Ele terminou, resmungando para si mesmo enquanto Kenichi saía. Conversa paralela à parte, isso deixou Naruto sozinho com Shiguri novamente. Não era estranho do jeito que costumava ser no começo. Havia um sentimento constante de contentamento entre os dois, quando ela não o estava atormentando com seu treinamento. Sentindo-a tirar a ponta afiada de seu dedo de sua cabeça e cair da bolsa em seus ombros, Naruto a esfregou e se virou para encarar sua expressão normalmente vazia. Ele sentiu como se estivesse finalmente se acostumando com o quão estranha ela era. Na última semana, porém, ele definitivamente sentiu que algo estava errado entre eles. E era porque ela sabia. Ele sabia que ela sabia. Ela sabia que ele sabia que ela sabia. Ela estava apenas se perguntando como apresentá-lo a ele, sem simplesmente jogá-lo na cara dele e expulsá-lo. Ryosanpaku expulsou seu último discípulo, Isshin Sayogata. Ayato viu que ele tinha intenções sombrias por querer aprender as artes marciais e ganhar poder, então ele o expulsou anos atrás. Isso foi antes do tempo de Shiguri como mestre lá, no entanto, além de saber sobre esse homem, ela não havia experimentado ninguém simplesmente sendo abandonado antes. Ela havia experimentado alguém que ela conhecia matando antes, no entanto. Akizami já havia matado alguém em batalha antes. Ela tinha visto. Ela tinha visto porque ele foi forçado a matar seu pai em combate ou morrer ele mesmo. Mesmo um mestre tão poderoso quanto Koitsuji Akizami, que sabia como se controlar para não destruir um inimigo dessa maneira, por mais poderosos que fossem, até ele já havia matado antes acidentalmente. Naruto definitivamente não queria ser um assassino. Ele havia resolvido seu problema naquela noite, ela sabia que sim, mas ele não sentia nenhum orgulho disso. Sem estufar o peito, sem falar sobre novas habilidades que ele obviamente aprendeu. Nenhuma coisa. Quando ele não estava ocupando sua mente com treinamento, seu lamento brilhava mais claro do que ele imaginava. Durante a última semana, Shiguri o vira olhando para longe durante os intervalos ou sempre que ela o trazia para seu quarto para falar com ele ou ouvir suas perguntas. A última coisa era especificamente importante porque normalmente ele manteria seus olhos unindo em torno de todas as armas em seu quarto como se estivesse procurando por algo. Provavelmente algo a ver com aquela missão dele que originalmente os apresentou a ele. Ele olhava atentamente para suas mãos antes de qualquer momento em que deveria lutar com Kenichi ou Mil. Havia sinais que nunca duravam muito. Nunca era tempo suficiente para alguém que não estava prestando atenção nele o tempo todo perceber, mas ela notava. Descanse bem. Shiguri disse, colocando a mão no topo da cabeça de Naruto, não, desapareça de novo. Ela apenas passou por ele e continuou em direção aos aposentos dos mestres para fazer o que quer que ela fizesse quando não estava treinando a si mesma ou a ele.
Naruto apenas piscou e olhou para ela antes de bater os dentes em confusão. Eu ainda não entendo aquela mulher. Ele pensou consigo mesmo enquanto se dirigia para trocar de roupa antes de sua partida. 20x. Pouco depois, dentro dos aposentos dos mestres. Por que jogar um jogo de mãos quentes com uma garota de 12 anos quando você era um ninja com reflexos e sentidos aguçados? Por que não? Não era como se Naruto tivesse que se concentrar nem um pouco para continuar se esquivando dela. Ele poderia apenas relaxar e assistir o que quer que a Pachá estivesse sentado e prestando atenção na TV. O show foi péssimo, mas o homem simplesmente não estava disposto a mudar de canal e, desde que ele não quisesse entrar no jogo, Naruto estava bem com isso. Onoka concentrou seus olhos no rosto de Naruto o mais forte que pôde em um esforço para encontrar o momento perfeito para atacar as mãos dele que estavam posicionadas logo acima das dela, estendidas e estendidas, destinadas a serem vulneráveis a ela. Oh, como ela desejava bater nas costas deles para que finalmente pudesse ser sua vez de fazê-lo sentir falta de seus tapas, não que ele realmente batesse nas mãos dela quando era sua vez de fazê-lo. Ele apenas os cutucou. Bater nas mãos provavelmente quebraria os pulsos. Ela poderia fazer beicinho sobre isso quanto quisesse, ele não iria bater em suas mãos. Ninguém precisava daquele drama em uma tarde de domingo. O mais rápido e suavemente que pôde, Onoka puxou as mãos de Naruto e quando elas virou para o tapa, ela acertou nada além do ar. Isso não é justo. Você nem está jogando Lemonade. Estou totalmente jogando. É contra as regras olhar para as mãos de qualquer maneira. Naruto respondeu, olhos na TV. Ele colocou as mãos acima das de Onoka apenas para ela tentar um rápido ataque furtivo no momento em que estivessem na posição de prontidão. Outra falha, mas conseguiu um sorriso dele. Ah, legal. Eu gosto. Errei de novo. Sim, mas isso foi tão sujo. Estou passando para você, Tidik. Mo. Talvez eu devesse sentar em minhas mãos por meia hora para fazê-los adormecer e podemos tentar novamente, porque enquanto eu puder sentir suas mãos se movendo, você não terá chance. Naruto disse, incapaz de ver a pré-adolescente fervilhar com sua incapacidade de superá-lo. Você quer jogar outra coisa? Não até eu pegar você. Onoka respondeu com determinação, apenas para balançar e errar 4 vezes em rápida sucessão, enquanto ela olhava para as mãos dele. Como você está fazendo isso? Ela tentou naquele ponto agarrar as mãos dele apenas para ainda errar todas as vezes. Olhando para cima, ela disse Naruto sorrindo amplamente enquanto ainda assistia à TV e mergulhou em toda a parte superior do corpo. Ela foi realmente capaz de derrubá-lo no chão? Não, mas era mais divertido deixá-la pensar que podia. Então ele caiu e se fez de vítima, deixando-a puxar seu cabelo e bagunçar seus óculos. Miu entrou na sala depois de completar o treinamento que ela deveria passar naquele dia e sorriu ao ver Naruto brincando com a irmãzinha de Kenichi, deixando-a bater nele. Isso é tão fofo. A chave para isso era que não importa o que ele nunca iria deixá-la agarrar, bater ou mesmo tocar suas mãos. E isso parecia irritá-la mais do que agredi-lo poderia aliviar muito para a diversão de Naruto. Kenichi até entrou durante esse tempo e viu Onoka brigando com Naruto. Foi uma visão e tanto ver seu melhor amigo deixar sua irmã mais nova chutar seu traseiro. Mãos ninjas estúpidas. Onoka murmurou, concentrando-se completamente em tentar envolver-se ao redor do braço preso de Naruto e rastejar até chegar à sua mão isolada. Acho que eles são tão bons. Quando você chegar à minha mão, você vai apenas dar um tapa, te dito. Naruto perguntou, ainda se deixando ser humilhado por um garoto de 12 anos. Ele estava apenas escolhendo com ela ir embora. Foi divertido, isso é totalmente uma perda de tempo. Isso já passou das mãos quentes agora. Você deveria pelo menos me morder ou algo assim. Eu estou realmente pensando sobre isso. Naruto apenas riu para si mesmo enquanto ela lutava para segurar seu braço com seu peso diminuto e alcançar sua mão. Estúpido Lemonade. Você pode escolher os jogos, mas não pode simplesmente mudar as regras. Enquanto ele ria, Naruto estava com a mão meio que no cabelo e no rosto, mas quando Onoka disse a última coisa, tocou um acorde. Ele afastou a mão do rosto e sentiu como se pudesse ver grandes manchas vermelhas neles, como se ainda estivessem manchados de sangue. Como se ele nunca tivesse se lavado depois de lutar contra Neji naquela noite. Olhando para a outra mão, ele podia vê-la muito pior do que a mais próxima a ele. Ele não podia deixar esse tipo de mancha manchar Onoka. Sem chance. Em um único movimento, Naruto se sentou e libertou seu braço de Onoka, enrolando-se em torno dele como uma preguiça.
Ela caiu da pequena altura pela qual estava pendurada no ar, mas Naruto garantiu que ela simplesmente se sentasse bem no colo dele, um pouco desorientada, mas de resto bem. Ela queria a princípio provocá-lo sobre realmente fazê-lo revidar tão forte, mas ela parou quando viu os ecos vazios de seus olhos enquanto ele olhava para suas mãos, lemonhado. Naruto sabia muito bem que o que ele tinha acabado de fazer era estranho, então havia uma necessidade de mascará-lo e mascará-lo bem, ó. Acabei de lembrar que há algo que tenho que fazer hoje. Mil-chan, que horas são isto? Foi um lapso de compostura rápido o suficiente, um blefe suave o suficiente para que Mil apenas piscou com a mudança repentina de foco e atitude antes de verificar o relógio mais próximo que encontrou. Ah, é quase 1h30. Certo. Tenho que rolar. Naruto pulou e caminhou até a porta onde estavam sua mochila e sapatos. Ele se lembrava de ter saído de forma semelhante a uma semana atrás, só que desta vez ele teve que fazer parecer mais apressado do que daquela vez. Ele não tinha onde estar. Ele só tinha que sair de lá para clarear a cabeça. Vejo vocês na escola amanhã, certo? Tchau, Onoka. Onoka acenou adeus e virou-se para seu irmão para ver que ele não tinha visto nada de errado com o que havia acontecido. Por outro lado, porém, ela estava perto o suficiente para ver facilmente que algo sobre ele havia sido abalado. Big Bobs, o que há de errado com Lemonade? Onoka perguntou como Mil enquanto caminhava até ela e Kenichi, escolhendo subir nas costas de seu irmão em vez do agora ausente Naruto, já que Kenichi era forte o suficiente para aguentar como se fosse um carvalho hoje em dia. Ele reagiu a ela se perguntando o que havia de errado com Naruto. O que você quer dizer? Ele parecia bem para mim. Kenichi perguntou enquanto Onoka parecia ter mais problemas para se levantar para sentar em seus ombros sem uma bolsa como ponto de ancoragem para escalar. Naruto tem remorso de lutador, apa. Apachai apontou prestativamente de onde ainda assistia religiosamente a TV. Apachai não sabe muito sobre isso, já que todos os treinadores de Apachai em sua academia disseram a ele para quebrar seus oponentes com um golpe. Ele pode ter estado ocupado o tempo todo, mas não esteve pelo resto da semana. Tão impensado para a maioria das coisas quanto o Muay Thai Death God poderia ser, ele poderia pegar certas coisas com bastante facilidade, quase como um animal em sua natureza instintiva às vezes. Para benefício daqueles que não entenderam a referência, ou seja, Kenichi Onoka, Mil explicou o conceito de remorso do lutador. Mesmo quando você é Katsujin e luta tentando preservar a vida, o vovô sempre diz que pode haver um momento em que você machuca gravemente alguém. Mais do que você quer para vencer uma batalha. Esse perigo se torna mais real quanto mais forte você fica. Pessoas empáticas são vulneráveis a isso. Remorso. O quê? Como remorso de sobrevivente? Esse tipo de coisa? Kenichi perguntou. Bem, é diferente na premissa. Mil disse, mas é semelhante em princípio. Isso não parecia Naruto para Kenichi. E se fosse verdade ele com certeza não tinha notado. Nada parecia tão estranho sobre Naruto durante toda a semana. Ele treinou tão duro como sempre fez, ele riu e brincou. Brincou. Você tem certeza? É do Naruto-san que estamos falando aqui. Apachai tem certeza. O mestre de Muay Thai de Ryozanpaku afirmou, Naruto está assim desde o dia em que voltou. Ele estava bem na noite em que nós dois voltamos para a cidade também. Apachai se virou e olhou para Kenichi estranhamente antes de perceber sua loucura e bater na cabeça de brincadeira. Não, Apachai significa o dia depois daquela noite. Desculpe, o japonês de Apachai não é tão bom, apa. Mil levou a mão ao peito preocupada, ele tem remorso. Então aquela sensação que ela teve naquela noite em que assistiu Naruto ir embora, ela percebeu que era Naruto entrando em um cenário onde as chances eram de que ele morresse. Isso tinha sido mais apreensão do que qualquer outra coisa. Mas se Naruto tivesse remorso, isso significava que ele tinha feito algo que não poderia deixar para trás, oh não. Ela só podia temer o que realmente era. Devemos procurá-lo, perguntou Mil. Mas isso não adiantaria nada. Eles não sabiam para onde ele estava indo, e provavelmente não era para casa também, ou não é uma boa ideia. Mesmo que o encontrassem, tentar obrigá-lo a fazer qualquer coisa o faria se calar ou mudar de assunto. Kenichi levou um segundo para pensar sobre isso antes de ponderar muito. Pode ser que ele esteja sentindo o que fez com Hinata-san. Ele nos disse quando perguntamos antes que a viu depois que voltamos do deserto. Bem, esse era o melhor cenário sobre o que ele estava sentindo remorso. 20x. Em outro lugar da cidade, casa do Naruto.
No quintal, Shikamaru e Tenten ficaram olhando para uma figura deitada na mesa de piquenique nos fundos. Agora não era que houvesse um vagabundo hippie dormindo do lado de fora de casa na mesa deles que os incomodava, pelo menos não o ato em si. Era mais perturbador pensar no fato de que esse homem havia entrado no quintal quando todo o perímetro da casa, jardim da frente, quintal, paredes ao redor do quintal, todos tinham armadilhas montadas para impedir convidados indesejados. Este homem havia entrado no quintal sem detonar nenhum deles. E ele tinha um sanduíche comido pela metade que eles tinham certeza de ter vindo da cozinha lá dentro. Acorde ele. Shikamaru disse a Tenten depois de um tempo observando o grande homem de cabelos brancos. Ele pode estar morto. Ele não está morto. Tenten assegurou-lhe. E se ele está morto, por que eu tentaria acordá-lo? Ela andou em círculo ao redor da mesa e notou o homem de meia idade. Ele tinha que ter mais ou menos 50 anos de idade. O que há com essas sandálias de madeira? Ele realmente não pode andar com elas? Ei, por que não? Shikamaru disse, caminhando e pensando em cutucar o homem. Devemos apenas deixá-lo aqui? Acho que seria muito mais problemático acordá-lo. Problemático. Tenten ficou muito ofendida porque um velho vagabundo estranho conseguiu passar por suas armadilhas e pegou uma bolota do outro lado do quintal, jogando-a para cima e para baixo em sua mão antes de jogá-la bem no intruso adormecido, um arco alto em seu arremesso. Estava apontando direto para sua orelha, para cima e para eles. O velho apenas murmurou e rolou durante o sono, arrancando toda a mesa com ele dos bancos para cobrir seu corpo como se fosse uma espécie de edredom. A bolota apenas ricocheteou na parte de baixo da mesa com um pequeno plum-plum enquanto Shikamaru e Tenten o encaravam com muito mais apreensão do que antes. Ele não tinha absolutamente nenhuma influência ou impulso para fazer o que acabou de fazer. Ele fez aquela mesa parecer feita de cartolina. Shikamaru simplesmente se virou abruptamente e entrou. É isso aí. Terminei. Não vou tocar neste aqui. Ele estava apenas esperando Naruto voltar para casa. Ele seria o único estúpido o suficiente para tentar fazer algo sobre aquele cara dormindo no quintal. Até então, ele poderia viver com isso. Tenten apenas olhou para o velho e depois para Shikamaru, que havia fechado a porta traseira de vidro e fechado todas as persianas que encontrava que estavam abertas. Não tranque essa porta, Nara Shikamaru, maldito seja. O homem com o cabelo branco longo e espetado apenas continuou tirando sua soneca debaixo do tampo de uma mesa. Livre dos adolescentes que haviam acabado de ponderar sobre os méritos de perturbar seu sono. Claro que eles pensaram melhor. TCH, crianças espertinhas. Jiraiya bufou de seu lugar de sono. Eles vão servir. 20x. Ryōzanpaku Dojo, alojamento dos mestres, quarto do Akizami. No quarto de Akizami, ele se sentou esculpindo a estátua de um Buda. Este não foi feito para ser usado em treinamento como um manequim de arremesso pesado, foi feito para ser uma pequena obra de arte. Ele ia aproveitar o dia de folga que lhe foi apresentado e criar algo bonito. Se não fosse por aquela sensação incômoda de estar sendo observado, Shigure. Na verdade, havia apenas uma pessoa que poderia chegar tão perto sem que ele percebesse até que eles estivessem bem ali, e de fato, de pé no teto, de cabeça para baixo, estava o jovem mestre de armas observando-o esculpir. Há algo que eu possa fazer por você. Ele não se virou ou parou de cinzelar, porque Shigure não começou a falar. Ela não era a mais falante dos mestres para começar, e isso só iria exacerbar as coisas quando se tratasse do assunto desconfortável que ela queria falar. Bem, ela não queria falar sobre isso, mas sentiu que precisava. Ela precisava de conselho. O ancião estava vagando novamente, e Akizami era a pessoa mais inteligente que ela conhecia, bem como aquela em quem ela mais confiava. Você já sabe o que ele fez, não sabe? Shigure finalmente perguntou após minutos de silêncio. Sim, ele sabia. Não necessariamente do próprio Naruto, de boca em boca ou observando suas ações. Na verdade, ele não tinha prestado atenção o suficiente para fazê-lo, mais focado em treinar Kenichi após seu primeiro encontro com Satsujinkin. Não, ele descobriu porque Shigure andava como um sonâmbulo de vez em quando, e ela dizia coisas em seu estado inconsciente. Akizami simplesmente soltou um zumbido e continuou seu trabalho artesanal sem responder de uma forma ou de outra. Se ele assumisse o controle da conversa, não adiantaria nada. No que dizia respeito ao resto deles, Naruto era seu discípulo, não deles. Isso era algo que ela tinha que apresentar a si mesma. Ele nem usou Ryōzanpaku como sua origem de treinamento da maneira que Kenichi fez. Caindo no chão,
Shiguri virou as costas para Kizami. Eu não sei o que fazer. Ela disse lentamente. Naquela noite, ele não disse as coisas que disse só porque sentiu que estaria arriscando sua vida. Ele as disse porque de uma forma ou de outra ele sentiu que estaria morto para nós. Seja de verdade, seja em espírito. Naruto não ignora a diferença entre os estilos de vida Katsujinkin e Satsujinkin. Akizami finalmente disse, ele nunca se considerou Katsujinkin, mas era sensível a isso por causa de seu relacionamento com Mil, Kenichi e o resto de nós. Criado como uma criança ninja, seus pensamentos sobre a morte eram bastante vagos. Ele temia pouco por si mesmo quando comparado a outras pessoas, até mesmo outros artistas marciais, mas foi tão longe quanto aceitar o fato de que qualquer um poderia ser morto em combate. Como ele saiu do sistema no meio do caminho, ele não foi condicionado a escolher a morte primeiro, a menos que fosse pragmático escolher o contrário da maneira que as outras crianças ninjas haviam feito. Eu não vou matar ninguém que eu não precise. É a saída mais fácil. É um estereótipo, até onde eu sei, que um ninja tem que ser um assassino de sangue frio, e eu não acredito nisso. Assim, ele também nunca se considerou Satsujinkin. Ele não luta com a intenção de destruir seus inimigos. Ele acredita que deve ser o último recurso. Mas ainda estava de pé que ele acreditava nisso. Foi uma consequência de sentir que você tinha que lidar com as coisas sozinho. Quando ele foi pressionado, ele foi para o último recurso. Ele provavelmente matou o primo de Nata porque se sentiu encostado na parede. Ele nunca tinha sido colocado em tal situação antes. Apenas derrotar Neji não teria sido suficiente. Nada teria sido resolvido por isso em sua mente. Todos que ele amava ainda estariam em perigo. Havia também a perspectiva de que matar Neji não era a intenção da batalha. As coisas aconteciam no calor do combate, especialmente quando você era jovem. Ele está arrependido. Seu ki é tão fácil de sentir porque ele tem tanto, e ele não pode controlá-lo. Eu sei que você também. Shiguri defendeu, uma mordida quase feroz em sua voz. Naruto é um bom menino. Achei que seria bom para você treiná-lo. Akizami disse, virando-se em seu banquinho com um sorriso no rosto. Você nunca treinou ninguém extensivamente antes, e Kenichi tem medo de usar armas por vários motivos, então havia um limite para o que você poderia fazer com ele. Ela se orgulhava de ensinar a Naruto o que podia. Ela adorava treiná-lo. Quando ele veio até ela tentando quebrar o propósito da postura do ciclo espiral de sua mãe, ela se deleitou em tentar ajudá-lo. Ele nunca a desobedecia e trabalhava diligentemente em tudo o que ela pedia. Ele confiava nela. Ela provavelmente foi a primeira adulta em quem ele confiou incondicionalmente, e ele realmente se importava com o que ela pensava dele, e era por isso que ele tentava esconder as coisas. Decepcioná-la ou machucá-la de alguma forma não era uma opção para ele. Você se importa muito com ele, e você sabe que ele se importa com você também. O mestre de jiu-jitsu disse, ele se abstém de considerá-lo seu mestre, não pelo motivo que ele disse, que os ninjas não têm mestres, mas porque ele provavelmente imaginou que um dia chegaria a isso. Ele queria sempre ter certeza de que seria mais fácil. Se chegasse a hora de expulsá-lo. Se ela já foi colocada na posição de chutá-lo para fora, ele pelo menos tentou fazer com que ela pudesse fazê-lo com o mínimo de dor possível. Isso seria impossível embora. Apesar de seus esforços para manter seus laços com Ryuzanpaku tão limitados quanto possível, dadas as circunstâncias, ele e Shiguri eram mais próximos do que qualquer um estava disposto a considerar ou aceitar. Se Naruto realmente se voltasse para o lado de Satsujinkin, Akizami não tinha dúvidas de que isso partiria o coração de Shiguri. Antes de mais nada, fale com ele a sós e saiba o lado dele da história. Akizami afirmou prestativamente, ele não vai mentir para você. Ele não vai mentir para ninguém. Ele é bom em omitir coisas ou evitá-las completamente, mas não acho que mantê-lo no assunto será um grande problema para você. Um aceno rígido veio de Shiguri. A conversa começou a se afastar de seu tópico original até certo ponto, enquanto Akizami se virava para continuar a esculpir, sabe, na verdade havia um ninja que sempre sentiu que só porque ele matava quando necessário, isso não tornava o ninjutsu uma disciplina do mal. Este homem sempre apontou o fato de que mesmo no princípio original do bem e do mal de onde vem Katsu e Satsujinkin, o Yin Yang, tanto o lado claro quanto o lado escuro têm aspectos um do outro. E isso em algum lugar, as duas forças devem se encontrar, não importa quão tênue ou impossível seja ver a linha. Você conheceu um ninja antes de Naruto? Shiguri perguntou curioso. Sim. Foi antes do seu tempo aqui. Akizami disse,
Antes de Kensei, antes de Sakaki e antes de Apachai. Se você quiser saber mais sobre ele, eu perguntaria ao ancião. Eu o conheço de passagem. O ancião o conhecia melhor. Então por que trazer isso à tona? Porque aquele ninja era o pai de Naruto. 20x. E isso não era para acontecer. Em um pequeno espaço de escritório usado para negócios inescrupulosos da Tríade, a cena era uma ruína. Bem mais de uma dúzia de bandidos de tamanho considerável e gangsters de baixo escalão foram mortos por um adolescente em traje preto com capuz. Você não ouviu? Não, eu não ouvi. Eremita disse, passando por cima do corpo de um dos inimigos que acabará de abater com força. Mas, novamente, não me importo com o que você tem a dizer, porque vocês me irritaram. Foda-se! O punk no chão disse enquanto continuava a tentar fugir. O que se diz na rua é que Ragnaro está morto. O resto das gangues ao redor não está sentado e deixando vocês, caras das artes marciais, deixarem um buraco que nós pode preencher. Então você quer apenas pegar as sobras de Ragnaro? Eremita disse enquanto se aproximava enquanto seu alvo rastejava para longe, fracos. Todos vocês são lixo. Seria melhor enfrentar aqueles palhaços da Chad Alliance do que perder meu tempo aqui. Ele chutou um homem para fora do caminho que estava em seu caminho no chão. Chad Alliance não está interessado em governar a cidade. Pelo menos é o que eles dizem. Então todos nós pensamos, por que não nós? Por que não você? Eu vou te dizer por quê. Por que você não pode ser o melhor cão quando luta como um maricas? A boca do homem ficou escancarada quando Hermite desferiu o golpe final necessário para afastá-lo. Ele nem se incomodou em olhar para baixo antes de se virar e ir embora. Devia ter ficado no buraco de onde você rastejou para fora quando Ragnar assumiu pela primeira vez. Que perda de tempo. Um busto de um dia. Isso deveria ser um teste de seu poder por Kensei-sama? Ele devia ao homem por salvar sua vida no passado, mas isso era quase um insulto. Eremita nunca foi realmente avesso a arrebentar qualquer bunda, mas para o treinamento isso era fraco. Ele facilmente passou por passos piores durante o tempo em que Soujetsu estava de volta em sua casa, bebendo e dormindo o tempo todo quando não o estava treinando. Soujetsu disse que se não tivesse nada melhor para fazer no fim de semana de folga, deveria tentar encontrar um adversário para testar seu treinamento. Essa sugestão se manifestou quando Kensei apareceu e anunciou seu interesse em trazê-lo para o Yumi. Um oponente para testar meu treinamento. TCH, o eremita pensou consigo mesmo enquanto saía pelos fundos do prédio e ia para os becos. Eu poderia ter destruído esses fracos antes que meu mestre aparecesse para me treinar. Não havia muitas pessoas com quem ele gostaria de lutar. Bem, além de um cara em particular. Sua antipatia por Kenichi não diminuiu com o tempo desde o incidente no shopping. Em vez disso, só cresceu com o tempo, constantemente vendo vencer pessoas que não deveria ter derrotado, como Segfried e até mesmo Ninja Kiba. Nos momentos de bebedeira de Soujetsu enquanto residia em sua casa, Tanimoto constantemente ouvia falar sobre seu irmão Kensei, e como qualquer aluno que ele treinou valeria a pena lutar. Apesar de como ele pode ter se sentido pessoalmente sobre Shirahama Kenichi, ele não teria durado tanto tempo contra o que foi colocado contra ele se ele não tivesse algo de valor sobre ele. Mas a menos que ele estivesse disposto a vestir o traje de eremita enquanto estava na escola e lutar com o bastardo lá, ele provavelmente nunca conseguiria uma chance decente contra ele. Então isso deixou precisando encontrar outro oponente em outro lugar. Bem, Odin disse que o que sobrou de Ragnar está prestes a entrar no Yumi. Portanto, provavelmente não faltariam inimigos difíceis depois que Ragnar se fragmentasse. Thor, Segfried e talvez Kisara. Sem mencionar Freya, não importa. Não importava se eles estavam acima ou abaixo dele na hierarquia hierárquica. Isso não explicava o quão forte ele estava ficando enquanto Soujetsu tinha escolhido passar um pouco de tempo em sua casa antes de sair novamente depois que ele ficou sem bebida estocada pelos proprietários anteriores da casa. Ele estava mais forte do que nunca, mesmo com apenas algumas semanas de treinamento com seu mestre. E se Kensei fosse fiel em treiná-lo também? Vou derrubar quem estiver na minha frente. 20x. Em outro lugar da cidade, Ragnar e Diout. Freya teve uma sensação desconfortável na boca do estômago quando chegou ao canteiro de obras abandonado que servia como base de operações de Ragnaro. Seu bastão caído estava escondido dentro de sua jaqueta, porque como um usuário de armas você simplesmente não poderia sair de casa sem sua ferramenta em posse. Ao entrar,
Ela foi saudada pela visão de Odi e Berserker, mas ainda olhou em volta com um pouco de suspeita. Odin-sama. Ela já sabia que Thor e Siegfried haviam saído do grupo, então a ausência deles foi contabilizada. Eremita fazia o que queria, a menos que tivesse certeza de que era algo que tinha a ver com o benfeitor de Ragnaro, mas isso não explicava por que Kisara não estava lá. Você queria me ver aqui? Sim. Ryuto disse com um sorriso calmo. Você se lembra do motivo original pelo qual fui capaz de atraí-lo para o Ragnaro, não é? Freya acenou com a cabeça. A chance de aprender técnicas de um renomado professor de nível mestre, seu sensei, Desei de Fist Kensei-sama. Claro que ela sabia porque ela se juntou a Ragnaro. A única razão pela qual ela fez isso foi receber treinamento de um mestre. Seu avô perambulava com tanta frequência que ela estava começando a querer que alguém lhe ensinasse algo novo. Quando ela viu-o exercitar sua força e habilidade em primeira mão, e quando ele posteriormente ofereceu a chance de aprender habilidades com um homem que o ensinou, habilidades que fariam seus talentos dispararem, ela estava completamente a bordo. Isso foi meses atrás, no entanto. Eu acredito que você está esperando tempo suficiente para me conhecer. O nível da presença que encheu a sala foi quase o suficiente para sufocar Freya quando um homem encapuzado entrou na sala aparentemente do nada e ficou entre Berserker e Ryuto com um sorriso em seu rosto quase oculto. Esse tipo de aura era inconfundível. O sorriso era bastante amigável, mas a intensidade por trás dele era absolutamente aterrorizante. Não havia dúvida sobre isso. Este homem era o mestre. E de quão calmo Ryuto parecia estar na presença do homem, era seu mestre, Kakensei-sama. Por favor, querido. Não há mais necessidade de usar esse pseudônimo. Não tenho nada a esconder do grupo que meu pupilo reuniu para mim. O homem disse, com os braços abertos em um gesto convidativo, uma criança tão habilidosa quanto você sabe meu nome real e Shinsai Ogata. Ele ainda prefere ser chamado de Kensei, no entanto. Ryuto apontou para seu benefício. Então, o que você acha, Freya? Ela pensou que este homem era simplesmente demais. Seu avô deixou transparecer sua própria presença poderosa, mas ou ela havia se acostumado com a dele, ou a de Ogata era muito mais forte. Eu não sei o que pensar. O usuário da equipe disse sinceramente, eu estive esperando por tanto tempo para conhecê-lo Kensei-sama. Bem, aqui estou eu na carne. Ogata disse, começando a andar pela sala, mas antes que eu possa considerá-lo um aluno meu, há algo que eu seria negligente em esconder de você. Para aprender minhas técnicas, você tem que fazer uma escolha. Uma escolha? Sim. Ryuto selecionou há muito tempo, desde que se tornasse o mais forte. E Berserker aqui, bem, posso ver que este jovem simplesmente não se importa com nada além de ficar mais forte. Essa é uma boa mentalidade para alguém ter o caminho de Satsujinkin. Oh, isso não ia funcionar para ela. E este não era realmente o lugar para dizer não a essa proposta, pelo menos não se alguém tivesse algum valor em seu bem-estar físico de qualquer maneira. Ogata já podia sentir que seus pensamentos sobre o assunto haviam vacilado no segundo em que ele trouxe o ultimato de se tornar um artista marcial Satsujinkin. Isso é lamentável. Ele disse com um suspiro, posso sentir sua hesitação. E presumo que seu avô ficaria extremamente desapontado se sua neta seguisse o caminho do Azura. Ele não esperava que ela mudasse de filosofia. Artistas marciais raramente o faziam sem razões profundas para fazê-lo. Freya nunca havia aceitado a ideia de usar uma lâmina na ponta de sua arma, e enquanto seu cajado permanecesse apenas isso, um cajado, ela nunca escolheria um lado que envolvesse a morte. Ao ouvir que Ogata havia descoberto seu alinhamento antes mesmo de dizer qualquer coisa, Freya se sentiu na defensiva, e com razão. Berserker e Odin tiveram uma classificação superior a ela em Ragnaro por um motivo. Ogata não parecia do tipo que atacava os discípulos. Mesmo que não o fizesse, ela duvidava muito que derrotaria qualquer um dos outros dois. Como um dos meus alunos você teria uma posição de destaque no grupo de discípulos Yumi. Ogata disse à garota de pele escura, mas seus sentimentos o impedem. Você não seria capaz de aceitar meu tipo de ensinamento. Enquanto você se forçar a se conter como um Katsujinkin, você sempre será mais fraco do que você deveria estar. Freya esperou um ataque ou um desafio para lutar, mas nunca veio. Então foi isso? Eles simplesmente iriam deixá-la ir. E Yumi? Ragnaro não deveria estar se preparando para lutar contra eles? E agora Ogata estava dizendo que eles estavam indo para o Yumi? Como em ser dobrado nessa organização?
Odin parecia estar bem com isso. Berserker nunca pareceu ficar zangado com nada, na verdade. Nenhum dos dois parecia estar preparado para impedi-la de sair, o que era a melhor opção no momento. E assim, Ragnar estava reduzido a Odin, Berserker, ermita e talvez Kisara, talvez. Eu gostaria que tivesse sido diferente. Ryuto disse, lamentando honestamente a maneira como as coisas aconteceram. Freya realmente era uma pessoa poderosa Kinsei-sama. Eu sabia que ela era Katsujinkin desde o início, o que foi meu erro. Não é um erro, Ryuto. Ogata assegurou a seu aluno. Estou realmente impressionado. Você conseguiu convencer a neta de Kugatashi Danki a seguir sua liderança até que o tópico da ideologia das artes marciais surgiu. Eu estava ansioso para observar Kugatashi e o Joujutsu e ver o que eu poderia fazer desse estilo, mas não era para ser aparentemente. Tudo bem, no entanto. Eu ainda tenho você, Berserker aqui, Tanimoto-kun, e acho que meu estábulo de alunos vai continuar a crescer. Houve uma guerra para o mais forte que existe em relação ao mundo das artes marciais, e do ponto de vista do lado Satsu das coisas, apenas um poderia reinar. A mesma expressão indiferente de Berserker não havia mudado desde o início da conversa, mas alguns momentos depois de Freya deixar o esconderijo, ele enfiou as mãos nos bolsos e saiu também. Ele não disse uma palavra ao partir. Onde você está indo? Ryuto perguntou, embora ele não se importasse particularmente de uma forma ou de outra. O brutamontes loiro e musculoso parou na porta e se virou para se dirigir a seu líder e seu futuro mestre. Ragnar está basicamente quebrado, certo? Ryuto acenou com a cabeça em afirmação. Isso é o que eu pensei. Ele disse enquanto continuava a sair. Você disse que os punhos não podiam lutar entre si. Isso não importa agora, não é? Com isso, ele saiu. Ryuto apenas balançou a cabeça e inclinou os óculos no rosto. Bem, o que você acha? Eu gosto de sua seleção de lutadores. Este será um bom teste para Berserker. Ogata admitiu com uma risada alegre. Você tinha um olho para o talento, Ryuto. Agora que estamos aqui, você acha que algum treinamento prático seria adequado? Absolutamente ele fez. Quando ele finalmente lutasse contra Kenichi, ele mostraria a seu velho amigo seu crescimento desde a infância, e se Naruto decidisse se intrometer no processo, todos os truques ninjas do mundo não o salvariam no final. Eu ainda estou vai destruir a aliança Chad de Kenshan. Porque essa vitória parece ser a mais doce de todas. 20x. Naquela noite, com Naruto, em outro lugar da cidade. Eu devo estar perdendo minha merda. Naruto disse para si mesmo enquanto caminhava pela cidade sem rumo e sozinho. Vamos lá. Coloque sua cabeça no lugar. Você não lutou contra ele tentando matá-lo. Foi o calor da batalha. Mas ele usou um jutsu tão perigoso para acabar com as coisas com Neji, o Rasengan. Jiraiya disse a ele o que faria. Enfatizou muito quão devastador o ataque foi quando executado corretamente. Ele poderia ter mirado em outro lugar. Em algum lugar que não teria causado tanto dano. Mas então a batalha teria continuado porque Neji não teria parado. Não até que ele estivesse morto. Não. Pensar em mirar em algum lugar que não causaria tanto dano era uma maneira de pensar completamente Katsujinkin. Ele viu sua abertura e aproveitou. Mas onde o Rasengan acabou pousando, fígado, rim, os alvos fáceis, seu primeiro alvo. O melhor lugar para pousar e causar dano impressionante do ponto cego de Neji. Um órgão vital desprotegido por qualquer tipo de osso que aguentaria o peso do impacto. E então isso o atingiu. Neji nunca viu o fim chegando. Por causa disso, ele poderia ter mirado mais alto. Se ele tivesse mirado mais alto nas costas de Neji, ele ainda teria acertado o ataque, mas não teria sido totalmente fatal. Naruto foi para matar sem pensar nisso. Eu tive de fazer isto. Naruto pensou consigo mesmo, parando sua caminhada para se sentar no banco de um ponto de ônibus por um breve momento. Eu tive que fazer isso. Se não o fizesse, nunca teria parado. Ele teria me matado e quem sabe o que mais poderia ter acontecido. Ele sempre disse a si mesmo que, se não estivesse em um assassinato, nunca tentaria matar um oponente, mas também não se conteria. Se eles morreram em batalha e não deveriam ter lutado. Ele esperava nada menos que força fatal em troca de seus inimigos, e quem eles eram para ele não importava, qualquer um deles poderia matá-lo. A realidade era mais dura para sua psique do que essa simples linha de pensamento. Não importa o quanto ele tentasse usá-lo para raciocinar consigo mesmo, não estava fazendo o suficiente para amortecer o golpe.
Olhando ao redor, Naruto franziu a testa para si mesmo quando começou a voltar ao presente. Ótimo. Fui até o outro lado da cidade. Enquanto ele pensava consigo mesmo, o som fraco de trituração encheu seus ouvidos muito de perto. Virando-se para olhar por cima do ombro, Naruto viu Toshimaru saindo de uma abertura em sua bolsa, mastigando um pequeno biscoito que ele provavelmente encontrou em algum lugar no fundo da mochila. Você esteve aí desde que peguei a bolsa. Desligado depois do treino, não é? Toshimaru não disse nada, claro, sendo um rato. Ele apenas continuou pendurado no ombro de Naruto, comendo o biscoito antes de voltar para o pacote para pegar outro e retomar seu lugar enquanto Naruto começava a andar pela rua. As coisas estavam muito mais seguras hoje em dia, desde que Ragnaro começou a diminuir em relação aos punks que eles sustentavam como subalternos. Ele poderia andar por aí sem ter mais de uma dúzia de pessoas tentando chutar seu traseiro pela primeira vez em meses. Foi agradável. Shigure sabe o que aconteceu, não sabe? Ele finalmente perguntou ao animal de estimação de seu instrutor, fazendo realmente parar de comer por tempo suficiente para dar a Naruto um olhar de olhos fechados. Eu vou ser expulso. Não vou. Toshimaru apenas deu de ombros e continuou mastigando seu biscoito. Ele estava sujando a camisa de Naruto com migalhas, mas Naruto não se importava muito. Você sabe, eu mantenho essas coisas lá para emergências. Não para você comer toda vez que eu venho. Naruto disse em relação aos lanches que o rato comia toda vez que ele entrava em sua bolsa. Oh, tanto faz. Acho que preciso começar a limpar mais minha bolsa de qualquer maneira. Já que ele estava fora, Naruto decidiu comer um pouco de comida caseira para ajudá-lo a se recompor antes de ir para casa. E como ele estava do lado certo da cidade, ele sabia exatamente para onde queria ir. Um pequeno estande agradável onde ele poderia ir e obter alguns ramen de alta qualidade. Ficava bem longe de qualquer lugar que ele frequentava regularmente, mas de vez em quando ele ia até lá. Não por um tempo embora. Claro, foi bem perto de onde ele e Kenichi tiveram um episódio com a gangue de Loki e as Valkyrias, mas você não poderia colocar um selo de perigo em bons pratos. Ele provavelmente pegaria o seu para ir apenas para estar no lado seguro. Toshimaru se escondeu dentro da mochila temporariamente para evitar que uma agitação fosse levantada sobre Naruto trazer um rato para um estabelecimento de alimentação, mesmo que ele fosse super limpo e ultra inteligente. As pessoas que não o conheciam tendiam a vê-lo como um verme comum, o que não era legal para ele. Ao entrar no pequeno restaurante para entrar na fila e fazer seu pedido, para a grande surpresa de Naruto, ele encontrou alguém que ele conhecia esperando também. Freya, e ela estava diretamente no final da linha. Em sua tentativa involuntária, mas eterna, de ver o quão longe ele poderia empurrar o envelope antes de ser violentamente advertido de alguma forma, Naruto fez fila atrás dela e esperou apenas para ver quanto tempo ele poderia ficar a uma distância de respiração de uma garota que não fez nada. Ossos sobre querer espancá-lo com um cajado. Aparentemente, ele não era o único com algo pesando muito em sua mente, já que Freya também estava imersa em pensamentos o tempo todo. Naruto imaginou que ele poderia estar fazendo malabarismos com espadas atrás dela e ela não teria notado que ele estava lá. Parte dele queria falar porque parecia que ela precisava de alguém para confiar, mas não havia literalmente nenhum aspecto de sua personalidade, sua história juntos, sua aparência física, qualquer coisa que pudesse atrair alguém como ela para falar com alguém como ele. No mínimo. O melhor que ele conseguiria ao interagir com ela provavelmente seriam alguns comentários afiados e talvez uma briga. Infelizmente, ele realmente não teve escolha quando Freya chegou à frente para fazer seu pedido, recebeu o recibo e finalmente se virou para vê-lo parado ali, como se fosse normal para ele estar atrás dela na fila. Uzumaki. E aí? Naruto respondeu, passando por ela para rapidamente colocar seu pedido e evitar segurar a fila. Sim, eu poderia pegar 7 ramens grandes para a viagem? 3 de porco, 2 de carne, 2 de miso. Ah, e mais 2 de carne também. Ele também pode trazer algo de volta para Tenten e Shikamaru também. Eles eram seus amigos e era apenas educado. Você está zombando de mim? Freya perguntou baixinho, embora sua voz fosse um pouco afiada. Naruto apenas deu a ela um olhar estranho enquanto saía da fila depois de receber seu recibo. Não. Estou com fome e gosto de ramen. Este é o único lugar na cidade que faz coisas boas. Algumas coisas foram apenas coincidência, mas enquanto ele a tinha lá de qualquer maneira, a propósito, obrigado pelo aviso sobre os ninjas. Achei que você gostaria que alguém batesse na minha cabeça. Se eu disse isso, é uma figura de linguagem.
Freya insistiu enquanto se apoiava em uma parede ao lado do balcão de pedidos enquanto esperavam que seus pedidos terminassem. Tu. Ela cruzou os braços sobre o peito, e tendo os olhos dele atraídos para os seios dela, Naruto notou uma nítida falta de acessórios em suas mãos. Onde estão suas luvas? Você sabe, aquelas com seu número Ragnaro nelas? Freya olhou para ele bruscamente antes de suspirar e suavizar seu olhar. Ragnaro acabou. Odin-sa! Odi está dobrando o grupo em Yumi por causa de seu mestre se juntar a Yami. Devolve o olhar vazio de Naruto. Eu já te falei sobre eles, lembra? Não, ele não se lembrava. Consequentemente, mais olhar vazio com uma inclinação da cabeça lançada para uma boa medida, o grupo que Ragnaro foi reunido para se opor. É. Sim, ele ainda não entendeu, certo? Aquele grupo de caras que fazem o que quer que eles façam. Admitir a ignorância nunca seria um de seus traços de personalidade. Não entendo você. Freya perguntou a Naruto sem rodeios. Eu honestamente não posso. Você ganha e ganha e ganha. Quando você luta, você parece brilhar. Ponto. Ela disse, fazendo Naruto sorrir e se preparar para se exibir como um pavão, seu ego suficientemente acariciado, mas no resto do tempo você parece ser um tom tímido de ser inteligente o suficiente para ser considerado um idiota. Kaname, eu não sei o que Yumi faz. Naruto disse, olhando para ela depois de sua declaração um tanto dolorosa, mas não totalmente falsa. Você realmente não explicou nada sobre eles quando lutamos. Tudo que eu lembro é que eles são Satsujinkin, e você é. Não. Oh. Então eu parei de Ragnaro. Freya disse, ligando o resto do pensamento de Naruto com o ponto que ela estava tentando fazer desde o início. Acho que acabei com as brigas de rua de qualquer maneira. Outra maneira de colocar todos os anos que passei treinando para qualquer uso. Não era como se oponentes fortes que valessem a pena lutar estivessem vindo até mim. Mesmo que ela tenha dito isso, ficou claro que ela estava um pouco deprimida com isso. Mais do que provavelmente porque ela havia perdido o único caminho disponível para enfrentar desafios para testar seu crescimento como lutadora. Naruto sabia que esse tipo de coisa era importante para as pessoas com orgulho como artistas marciais. Ele entendeu. Ele mesmo gostava de um bom desafio de vez em quando, desde que não corresse o risco de matá-lo. Ó inferno, às vezes ele gostava deles mesmo quando eles corriam o risco de matá-lo. Bem, olhe pelo lado bom. Naruto disse, tentando animá-la. Por que ele queria fazer isso por alguém que tentou repetidamente chutá-lo? Ele não tinha ideia. Não precisamos mais lutar um contra o outro. Então isso significa que podemos ser amigos, certo? Nijima provavelmente beijaria seus pés na escola na segunda-feira se pudesse convencer Freya, que sem dúvida traria as Valquírias também, a acabar com a Aliança das Sombras de alguma forma. Mesmo que esse não fosse o objetivo do ramo de oliveira estendido, e mesmo que ela insistisse que não era da Chade Alliance. Aquele bastardo tinha maneiras de influenciar as pessoas, mesmo que você mal desse a ele uma polegada na direção certa. Freya deu a Naruto um olhar duro em troca. Você trata todos com quem lutou com unhas e dentes como seu melhor amigo? Para seu desgosto, Naruto realmente levou um momento para pensar sobre isso seriamente, contando as pessoas em seus dedos, praticamente. Ele finalmente disse a ela, Mio-chan, Kizara, Takeda, Thor, as costeletas incríveis de Thor, e há uma garota chamada Renka de Shinaton que preciso reservar um tempo para visitá-la em breve. Sim. Por quê? Parece que é a única maneira de pegá-los. Incluindo o ninja de olhos brancos? Aquele em particular parecia determinado a pegar a cabeça de Naruto, não importa o que fosse necessário para fazer o trabalho. É difícil imaginar que você foi capaz de convencer aquela pessoa a deixá-lo em paz. Com isso, o comportamento de Naruto mudou para um significativamente mais desconfortável. Ugh, você acertou. Essa situação acabou, não se preocupe com isso. Mas ninguém saiu desse amistoso. Um assobio agudo do balcão chamou a atenção de ambos para um dos cozinheiros que trabalhavam no estande. Ei, vocês dois. Sua comida está pronta há 2 minutos. Chamamos seus números e tudo mais. O homem apontou 5 sacolas brancas contendo seus respectivos pedidos para a viagem. Isso pôs fim à conversa enquanto pegavam as malas. 4 de Naruto contra 1 de Freya. Foi só depois de pegar as sacolas que Naruto percebeu o quão vulnerável ele estaria segurando todas aquelas sacolas se alguém, Freya, decidisse atacá-lo. Ao sair, Naruto sorriu para a garota mais velha uma última vez antes de se virar na direção de casa. Bem, vejo você em Kaname. Não seja um estranho,
certo? Acho que não somos mais inimigos, então se você precisar pagar um ninja para fazer coisas de ninja, eu sou o seu homem. O que exatamente são coisas ninja? Depende. Eu poderia me esconder e espionar para você na calada da noite, ou posso pegar sua roupa para lavar a seco em tempo recorde, e tudo mais. Isso realmente fez Frei abrir um sorriso para ele. Ele era mais difícil de não gostar agora que não havia nenhuma razão organizacional fundamental para fazê-lo. Você é tão criança. Ela disse antes de seguir seu próprio caminho. Adeus Uzumaki. Naruto apenas ficou congelado no lugar, o sorriso parecendo marcadamente menos natural naquele ponto. Eventualmente, Toshimaru saiu de sua mochila e agarrou sua orelha para puxá-lo de volta. A essa altura, Freya já havia desaparecido e estava completamente fora de vista. Visivelmente afetado pelo final daquele desentendimento, ele pegou o mouse em uma de suas bolsas de mãos dadas e olhou diretamente para ele enquanto ele começava a caminhar para casa. Ela pensa que eu sou uma criança? Isso não é justo. Só porque ela é 2 ou 3 anos mais velho que eu, sou bem crescido. Morava sozinho, pago minhas próprias contas. Sou um adulto responsável, Tebaio. Toshimaru apenas levantou uma pata e a rolou de um lado para o outro de uma maneira meio insolente para transmitir um tipo de resposta. Ah, tanto faz. E você é um maldito rato. Como você sabe o que isso significa? 20x. Com Freya. A caminho de casa com a comida que havia comprado para ela e seu avô, Freya parou bruscamente em sua progressão quando ouviu o som de uma bolha estourar audivelmente. Ela não entrou em pânico nem nada do tipo. Ela apenas calmamente colocou sua compra recente na calçada de um prédio e se virou para a pessoa que esperava que ela se preparasse. Parado com as mãos nos bolsos da calça jeans, Berserker apenas a observou passivamente. TCH. Eu estava esperando você antes disso. Freya disse, pronta para se defender em um instante. Achei que você ia deixar isso para outro dia, então fui pegar algo para o avô e eu comermos antes de ir para casa. Eu estava entediado. Berserker disse, e lutar contra o ex-terceiro punho parecia algo a fazer. Então estou aqui. Esse é o tipo de raciocínio de um bruto. Freya comentou com um olhar sério em seus olhos. Das mangas de sua jaqueta ela tirou as duas partes de seu bastão. Eu nunca gostei de você, Berserker. Você trata as lutas como um hobby. Você não treina. É uma pena. Alguém com seu talento natural, é assustador pensar em quão bom você poderia ser se realmente colocasse um esforço real nisso. Eu não me importo com as artes marciais, exceto com o tipo de lutadores que elas criam. O loiro musculoso admitiu enquanto começava a caminhar em direção a ela. Alguém como você, Freya. Brigar com você não vai ser chato, vai. Seus passos lentamente começaram a ganhar velocidade antes que ele corresse para ela. Ter uma briga chata vai ser a menor das suas preocupações. Com as mãos ainda nos bolsos, Freya pretendia aproveitar o fato de Berserker carecer completamente de técnica de combate para derrotá-lo rapidamente. Seu primeiro movimento foi um amplo golpe de seu bastão, mas Berserker apenas parou sua investida e evitou-a da maneira mais inconcebível que alguém jamais tentaria. Ele evitou o golpe desviando-se lateralmente na direção de seu golpe até que ele estivesse fora de seu alcance. Freya ficou surpresa com uma esquiva tão estúpida, mas ficou ainda mais surpresa com o fato de ter funcionado. Ela não bateu nele, ele se moveu no mesmo caminho que o meu cajado sem ser tocado. Berserker decidiu que precisava levar isso muito a sério e ergueu as mãos em sua própria interpretação de uma postura de luta. Escolhendo ir para o ataque, Freya apontou a ponta de seu bastão em Berserker apenas para ele derrubá-lo com o antebraço, mas isso foi antecipado e pretendido por Freya, pois ela usou o impulso gerado por Berserker derrubando a ponta do longe para virar o cotovelo de trás na direção apropriada. Ela torceu a parte de trás do bastão com o corpo para trás com força, apenas para Berserker bloquear novamente com o outro antebraço. Seu rosto mal registrou que ele estava em uma luta quando ele a dominou e a empurrou para longe dele na calçada. Berserker apenas olhou para o hematoma em seu antebraço que estava se formando depois de bloquear o segundo ataque pesado de Freya. Estava rapidamente mudando de roxo para preto, deixando-o saber que bloquear um ataque de cajado com qualquer parte de seu corpo nu não era a melhor das ideias, sua cadela. Isso realmente doeu. Antes que ela percebesse, Berserker correu em sua direção, jogando toda a sua força e peso atrás de um soco avassalador que ela suportou enquanto bloqueava com seu bastão. A força por trás do golpe a derrubou no chão, mas ela rapidamente se levantou. Ele é muito mais forte do que eu.
Ela sabia que ele teria mais força física do que ela. Era algo que ela sempre esperava como uma mulher lutando contra um homem, e era um bloco fundamental de sua crença em mulheres combinando poder com homens usando armas. A simples extensão disso estava além do que ela havia antecipado. Ele nunca treinou. Ele apenas lutou. Como ele pode ser tão forte? Mais uma vez ele avançou com o punho retraído e golpeou as cercas. Em uma tentativa de contra-atacar, Freya se esquivou dando um passo para trás em vez de bloquear e tentou acertar sua cabeça no momento em que seu soco errou. Quando ele errou, no entanto, Berserker girou, dando-lhe as costas em uma posição estranha antes de seu corpo cair, continuando o giro enquanto usava o pé para varrer poderosamente as pernas dela no meio do balcão. Freya teve que desviar de seu posicionamento no ar para não cair de cabeça, mas ainda assim foi uma aterrissagem difícil. Eu acho que o mestre de Odi estava certo. Ser Katsujin quem faz de você um fraco. Berserker olhou para seu próprio punho enquanto Freya se levantava do chão. Eu não poderia me importar menos se eu matasse você aqui. Se você morrer, isso significa apenas que você é apenas um caracol sob meu pé, e é seu lugar para ser esmagado. Freya segurou a nuca e puxou a mão para descobrir que estava sangrando por causa da queda. Não vou mais me segurar, já que você pode aguentar. Acho que se é assim que é, comece a usar algumas das técnicas definitivas de Kugatashi e o Joujutsu. Não me diga. Berserker disse, mostre-me. Abruptamente, ele teve que inclinar a cabeça para fora do caminho de um longo golpe da ponta da haste novamente, mas chegou perto o suficiente para roçar seu rosto e causar uma abrasão suficiente para tirar sangue. Ele estava ciente do ataque o suficiente para evitar uma inclinação da arma que teria atingido sua cabeça ou pescoço quando Freya se virou. Você acabou de me pegar de novo. Terceira técnica. Kugatashi Ryugoki. Yamizuki. 5 técnicas definitivas do estilo Kugatashi. Yamizuki. De costas para ele, Freya enfiou seu cajado diretamente atrás dela e direto no peito de Berserker, derrubando o jovem no chão enfaticamente com a velocidade e precisão que ela gerou com a combinação de seu giro e empurrão. Mesmo com uma habilidade natural e instintiva dada por Deus que ele nunca teve que desenvolver, ele tinha tantos buracos em seu estilo de luta que alguém como Freya poderia vê-los e explorá-los se necessário. A5. Freya disse a forma abatida de Berserker, essa foi uma. Uzumaki parou 2 antes de sermos interrompidos e ele nem sabia que eu usava um cajado até pouco antes de lutarmos. Por outro lado, Berserker conhecia seu estilo de luta há algum tempo, mesmo antes de Ragnarok se dissolver. Acho que isso significa que você é mais fraco que ele. Sem aviso, Berserker enrolou as pernas até o peito e saltou de costas para os pés antes de pular no ar com um chute que ela mal se esquivou. Ele trouxe sua segunda perna para o jogo depois de errar, chutando-a e quase jogando-a na rua, não fosse por ela se equilibrar no meio-fio com seu bastão. Com um chute insensível, Berserker derrubou o suporte temporário do cajado, fazendo com que Freya caísse. A garota de pele escura girou em um 360 no meio de sua queda e a transformou em um ataque, balançando seu cajado para baixo com sua mira no ombro de Berserker. Ela errou e o cajado caiu do concreto com um tapa. De pé, ela suportou um soco de Berserker cronometrando um bloqueio com seu cajado, mas ele simplesmente agarrou a arma para impedi-la de usá-la. Seu segundo punho foi erguido para outro soco, mas Freya desconectou as 2 partes do bastão e as usou para um ataque simultâneo em ambos os lados de sua cabeça. Usando os 2 antebraços, Berserker parou os 2 apenas para Freya mover as mãos e reconectar o bastão atrás da cabeça dele. Para seu choque total, ela puxou e baixou a cabeça dele para dar uma joelhada no rosto dele, acrescentando uma torção para jogá-lo no chão depois. Freya estava começando a respirar pesadamente com o esforço necessário apenas para não ser subjugada pela velocidade e poder de Berserker. Ele estava ignorando completamente a vantagem de alcance que ela tinha com seu cajado e ela estava dando tudo o que tinha para não ser estrangulada pelo bastardo. E ele nunca treinou adequadamente para lutar um dia em sua vida. Quase não foi justo. Quase. Seria completamente injusto se ela realmente perdesse para ele. HNLL. Lentamente, Berserker se levantou, de costas para Freya, mas seu corpo tremendo de tanto rir. Antes mesmo de se levantar totalmente, ele se lançou para Freya e virou-se para atacá-la mais uma vez. Isso é emocionante. Ele se posicionou para outro Aimakiri e Freya se preparou para bloqueá-lo novamente, pois era muito rápido para contra-atacar.
Em vez de se proteger de um soco direto do jeito que ela esperava, Berserker a socou por baixo com um uppercut de aparência esquisita que a atingiu bem embaixo do queixo. Não me decepcione agora. Você é o melhor que já teve. Freya sentiu seus dentes baterem com o impacto, mas não caiu ou vacilou muito em sua defesa. Enquanto Berserker se enfurecia contra ela golpe após golpe, ela foi capaz de usar seu bastão para evitar muitos golpes, mas acabou levando tantos outros. A proximidade que Berserker usou com sua barragem aleatória e rápida de socos e chutes limitou seus ataques, mas impediu Freya de contra-atacar apropriadamente em seu lado. Para começar qualquer ataque, ela precisava de algo ainda mais curto do que seu bastão já reduzido. Mais uma vez, ela desconectou em duas partes e tentou revidar com elas, negando os ataques de Berserker habilmente com sua arma segmentada. Mas com a distância entre eles diminuindo tão severamente, a força tornou-se mais importante do que nunca, e isso era algo que ela estava atrás da bola 8 desde o início. Era ainda pior agora. Apenas se protegendo. Isso é tudo que você pode fazer, Freya. Berserker se enfureceu no meio de sua gargalhada enlouquecida. Isso é tudo que alguém pode fazer no final. Um golpe em particular tirou uma das metades de seu bastão da posição defensiva e a deixou aberta. Com um olhar maníaco no rosto, Berserker a chutou bem no estômago, mas seguiu com o movimento e a jogou no chão. Você é apenas uma pessoa normal. Uma pessoa normal tentando se tornar especial com artes marciais. Ele insistiu quando acreditou que tudo havia acabado. Bem, o que você pensa de mim agora? Você acha que suas artes marciais são tão infalíveis agora? No chão, Freya tossiu sangue para o lado quando seu aperto em seu cajado escorregou. Ele enlouqueceu. É assim que o modo berserker dele, ele estava de pé sobre ela, fervendo de raiva, sem uma pitada de remorso em seus olhos selvagens. Ela golpeou com ambos os braços e segmentos de seu cajado apenas para Berserker pegar seu ataque em suas mãos. Ele a puxou diretamente para cima, colocando o pé bem no centro do peito dela antes de pisar diretamente para baixo com toda a força que conseguiu gerar. O grito de dor de Freya ao sentir a fratura do externo ecoou pelo ar livre da cidade. Eram como os acordes de um verso clássico para Berserker, que foi pressionado a viver de acordo com seu homônimo. Ele observou Freya se contorcer sob seu pé, tossindo e tentando mascarar sons de dor antes de deixar cair seu peso em uma posição de montaria completa em seu torso. Sim, acho que Oji e Kensei-sama fizeram a escolha certa em deixar você ir. Enquanto ele prendia seu corpo quebrado com seu peso, ele ergueu a mão para trás, planejando bater nela até que ela parasse de se mover para sempre. Morra por mim. Certo. O som de metal cortando o ar fez Berserker instintivamente abaixar a cabeça, salvando sua garganta do shuriken apontado para ele. Isso não o salvou de alguém agarrando seus ombros quando eles viraram sua cabeça e o jogaram. Nishibotsu Kouka, Twiligit Drop. Em vez de jogar Berserker para longe como o ataque deveria fazer por seus padrões normais de domador, ele o atingiu direto no pescoço e nos ombros. Seu corpo deslizou na calçada para longe de Freya, a parte inferior do corpo apontada para o ar até o deslizamento parar e ele parar de costas. Se fosse alguém menos duro, se fosse alguém que não tivesse pescoço de boi, aquele ataque teria quebrado. Ele. Todas essas coisas realmente se aplicavam a Berserker, e ele se sentou logo depois de ser atacado, um garoto ninja de ataque furtivo? Isso foi para matar. Existe uma maneira certeira de fazer esse movimento, mas tenho certeza que não vou desperdiçá-la com sua bunda. Naruto rosnou, agachando-se protetoramente na frente de Freya, pronto para lutar se as coisas não parassem naquele momento. Odin diz que você é forte, o ninja que invadiu nossa base só se importava em lutar com você, e até Freya jura que você é durão. Espero que seja uma partida divertida. Berserker gesticulou para Naruto avançar para enfrentá-lo. Você terá que ser bastante impressionante para superar Freya. Naruto olhou por cima do ombro para a garota em questão, mas Berserker tomou isso como uma abertura para atacá-lo e recuperá-lo para o próprio ataque preventivo de Naruto. Ele imediatamente virou as costas e tirou o soco impactante de sua bolsa, aproveitando o impulso para rolar para frente e pegar Freya do chão suavemente. Agradeça aos deuses pelo ramen. Uma das sacolas que Naruto pegou continha o pedido de Freya devido à proximidade um do outro. Ele levou um bom número de quarteirões até verificar tudo e perceber. Felizmente, ela não tinha ido muito longe do estande de ramen antes de tudo isso acontecer, então ele foi capaz de voltar atrás e procurar rapidamente.
Não rápido o suficiente, mas mesmo se ele tivesse aparecido e fosse parar a luta, ela provavelmente o teria impedido de fazê-lo, julgando pela última conversa que tiveram. Ele se levantou lentamente, certificando-se de não empurrar Freya demais ao fazê-lo. Você bate como um maricas. Naruto estalou, virando-se para encarar Berserkir. Aprenda a dar um soco. Berserkir apenas balançou o punho, o olhar em seu rosto de total interesse. Naruto o fez errar sem nem mesmo se virar, fazendo com que ele acertasse o soco no lugar errado. E o que quer que estivesse naquela bolsa o fez sentir como se tivesse socado um saco de tijolos. Isso não te machucou nem um pouco, não é? Na próxima vez que eu te ver. Naruto parou, segurando Freya em seus braços tão cuidadosamente quanto podia enquanto mantinha seus olhos em Berserkir. Da próxima vez que eu te ver, eu vou te mostrar como o ninjutsu pode ser assustador. E eu vou te mostrar que isso. Sua cabeça indicava que ele estava se referindo a todo o dano que causou a Freya, não é uma piada ou um jogo. Ela ainda segurava as duas peças de sua arma de escolha. Havia algo admirável nisso. Por que não agora então? Berserkir perguntou, incitando Naruto a lutar com ele. Pelo que ele ouviu de inúmeras fontes, era brincadeira de criança incitar Naruto a uma luta, mesmo que não fosse inteligente para Naruto fazê-lo. Estou avisando, você pode não ter uma chance melhor de me derrotar. De frente do que aqui e agora. Serei ainda mais forte da próxima vez. Naruto reconhecia um desafio quando ouvia um, e por mais que quisesse bater em seu traseiro e colocar o medo do escuro no bastardo, Freya não parecia nada bem. Eles não estavam perto de um hospital ou de Ryosanpaku onde ele poderia levá-la para Kinsei ou Akizami. Então, se ele queria ajudar, tinha que ser rápido. Bom, Naruto disse com um olhar para o insensível segundo aluno de Shinsai Ogata, talvez da próxima vez que você me acertar, não será um tiro de merda de galinha. Com sua escolha de alvo recusando-se inflexivelmente a lutar e sua incapacidade de atraí-lo para o combate, a adrenalina de Berserkir logo desapareceu, deixando-o tão impassível e indiferente quanto antes de levantar os punhos e lutar contra Freya. Ele enfiou as mãos de volta nos bolsos e estalou o pescoço antes de sair sozinho. Se Naruto ia insistir em ser tão chato, ele não tinha motivos para ficar, é melhor você se acostumar com isso. Berserkir disse na despedida, Yumi não é nada como Ragnaro era. Tão forte quanto eu, Oji e Kinsei-sama dizem que muitos deles são ainda mais fortes do que eu, por enquanto. E com quem Kinsei-sama diz que os mestres de Shirahama são, e o que você fez contra o garoto ninja que me parou, você tem alvos bem na testa. Naruto nem se preocupou em ter certeza de que ele saiu antes de tentar encontrar algum lugar próximo que pudesse ajudar. Ryosanpaku estava muito longe para ir, e o hospital ainda demoraria muito. Colocando os sapatos na calçada, ele disparou pelas ruas em busca de algum lugar para colocá-la. Foi uma coisa boa que seu movimento de velocidade fosse tão suave, caso contrário, esta teria sido uma viagem muito mais desconfortável para Freya do que já era. Asterisco tosse asterisco por que você voltou Uzumaki? Com as respirações rasas e curtas que ela tinha que dar entre cada poucas sílabas que ela usava naquela frase? Sim, algo lá estava definitivamente ferido. Por que você pegou a bolsa errada? Naruto respondeu, olhos fixos à frente para se concentrar em sua velocidade de direção única. Só havia realmente um lugar próximo onde ele poderia fazer algum bem. Um dojo como o do avô de Freya provavelmente teria analgésicos para ajudá-la a respirar completamente e bandagens para proteger seus ferimentos. Se eu te levar para casa, para o seu avô, ele vai me bater com um cajado de novo. Ele só bateu em você algumas vezes na primeira vez. Então eu ainda sou uma criança agora. Se você não fosse asterisco tosse asterisco, não teria que perguntar. Droga.